paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Não é novidade, você já sabe, mas se não sabe vai ficar sabendo agora também. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma conversa edificante aqui no canal. E certamente, primeiro eu sou edificado e isso resvala depois para vocês e está chegando aí agora. Então, não pega a graça e deixa ela retida aí. Faz o seguinte, compartilha. Essa é a maneira mais eficaz de você estar evangelizando agora. Você vai estar consumindo entretenimento e você vai estar evangelizando. Por quê? O YouTube, ele não sabe o que de fato é bom. O cérebro do YouTube, para isso, é você. Então, quanto mais você compartilha, mais ele vai entendendo relevância no conteúdo e mais pessoas vão sendo abençoadas com aquilo que vai acontecer aqui. Você percebeu que a gente está fora de casa, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o Guto, né? Agradecer toda a equipe do Santo Flow pela disponibilização do espaço, né? Então, a gente está aqui na conferência sobre a Rocha de Pedro e vendo várias aventuras e uma delas é essa aqui, invadindo a casa do Guto para poder fazer algumas gravações aqui. Então, muito obrigado, Guto. Guto é o pai dos podcasts católicos. Então, benção, pai. Maravilha. Queria agradecer as pessoas que nos ajudam a fazer o No Barco acontecer. Primeiro deles é a Jacob Solar. A gente está com um convidado aqui muito especial lá de Cuiabá, um lugar que quase não tem sol. Então, se tem um lugar propício para fazer instalação de placa fotovoltaica é Cuiabá. Então, se você não conhece a Jacob Solar, é uma empresa católica. Então, trabalha e exerce aquilo que faz no mercado, debaixo dos valores católicos. Entre em contato, faça o acesso aí ao Jacob Solar. Você que faz parte de uma paróquia, e uma coisa que é certa, seu pároco quer economizar, sempre. E nunca é para guardar dinheiro, é para pagar a conta. E uma das maneiras dele economizar é fazendo a instalação de placa fotovoltaica. A Jacob Solar garante uma economia de 50% a 95%. Ou seja, se você economizar o mínimo, que é 50%, você já vai economizar a metade do que você gasta hoje com conta de energia. Então, ligue, troca uma ideia lá com o Jacob, faça um orçamento. Por vezes você fala assim, não, é um investimento muito caro, mas as parcelas que você vai pagar esse investimento seria o valor que você pagaria na sua conta de energia de repente. Então, perca de tempo não tentar fazer. Então, entre em contato, está passando em algum lugar da tela aí o contato da Jacob Solar. E também agradecer a Sanctório, que nos ajuda aqui, faz o podcast acontecer também. A Sanctório, ela é uma empresa que confecciona não texto, é um sanctório, é algo diferenciado. Né? Quem conhece sabe. Então, para presentear, fazer um convite para ser padrinho de casamento, ou o padrinho dos seus filhos, enfim, presenteie com um presente que abençoa a pessoa. Né? E a Sanctório está aí como uma ótima opção. Também está passando os contatos da Sanctório em algum lugar desse vídeo aqui dessa tela. Eu não sei onde, eu não sei nem onde eu estou direito aqui, tá? Mas está passando por aí, beleza? Então, toda vez que você adquirir um produto lá na Sanctório, você ajuda o No Barco a continuar navegando. E colocando o cupom de desconto no Barco 10% de desconto em qualquer produto lá da loja. Recado dado? É isso aí. Queria então cumprimentar aqui o Auge Capuzzo. Auge Capuzzo. Capuzzo? Seria Capuzzo, mas erraram quando meu avô italiano chegou no Brasil. Ao invés de colocarem 2E, colocaram 2 S. Aí virou Capuzzo. Então tá escrito na Bíblia, vai ter que ser brasileiro. Deve estar em algum lugar lá. Que com demais. Certeza. Eu vejo como uma providência tremenda essa oportunidade, porque a gente falava com a equipe do No Barco há uma semana e meia mais ou menos, como seria interessante se a gente conseguisse gravar um episódio contigo. Não sabia que você ia estar aqui na conferência. E vi você chegando ontem. Eu falei, agora é a hora. E que bom que deu certo. Sim. E eu também acredito que a minha vinda para a conferência é uma providência. E o meu padre, né, o meu diretor espiritual, ele vai falando assim, vai permitindo Deus revelando. Não tenha pressa, não fique parado, mas também não tenha pressa. E vai esperando que vai revelando. Né? Então, fico muito feliz. Já acompanho, já tem um tempinho o seu podcast, já vi alguns episódios muito legais. E estou feliz em estar aqui gravando, estar aqui partilhando um pouco desse nosso processo das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, que graças a Deus foi lá, deu uma marretada na minha cabeça e me trouxe para perto dele. É interessante, porque assim, a primeira vez que chegou, eu estava falando com o Auge aqui em off, para mim, o que eu tomei conhecimento da sua pessoa foi através de um vídeo de uma capela lá na sua casa. Sim. Né? Aí eu fui ver, só que assim, era estranho porque eu vi o vídeo da capela, mas é um cara que, esteticamente, você fala assim, não, esse cara não é católico. Aí eu fui pesquisar, e isso chama muita atenção,
né, até principalmente de pessoas que não caminham na igreja e se abrem para essa graça, né, que está reservada aí para todo mundo, porque todo mundo tem que estar dentro do barco, na verdade. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a galera do No Barco, né, do início da sua caminhada na Igreja Católica, né, como que se deu, qual foi a virada de chave, né, para que as pessoas possam, a partir disso, nutrir esperança para todo mundo, né, e aqueles que já estão firmar-se no caminho que já estão dentro da barca. Tá bem, olha só, você que perguntou, hein? Porque se eu vou aqui relatar meu testemunho, vou tentar ser um pouco mais sucinto possível. Não tenho formação católica, né? Morava aqui em São Paulo, estamos gravando aqui em São Paulo, morava aqui em São Paulo. Meu pai era muito louco, me levava em tudo quanto é igreja. Até os 14 anos de idade, que foi quando meu pai morreu, eu acho que eu fui com ele em umas 8 denominações de igrejas diferentes, né? Então não tive essa formação. Meu pai morreu, fomos morar em Cuiabá. E ali eu conheci a minha esposa, comecei a namorar a Dani, que é a Dani Faria Lima, as pessoas conhecem ela na rede social. Ela tinha 16 anos e eu 19. E eu tinha, desde cedo, uma sede, um desejo humano de viver uma realidade diferente da minha vida, como foi, né? Eu sou fruto do adultério. Minha mãe era amante do meu pai. E meu pai é alcoólatra, meu pai agredia. Então, tivemos esses percalços de um mau exemplo que eu falava assim, eu não quero ter essa vida, eu quero ter um casamento para a vida toda, eu quero sair da periferia, eu morava na periferia da Zona Leste, na favela. Então, assim, eu falava assim, eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero ter uma vida diferente, meu filho vai ter de tudo, não vai passar as mesmas necessidades. E se você for analisar, são desejos bons, aparentemente. Até mesmo quando eu falava assim, eu quero um dia ter um casamento, ter uma esposa para a vida toda. Ainda era um desejo humano, ainda era uma vontade humana, não algo de que vinha de Deus. E assim foi, né? Eu falei assim, cara, eu vou trabalhar, vou fazer a vida. Imagina, um paulistano que só sabe trabalhar. Quando meu pai morreu, a primeira coisa que eu fui fazer foi ter um trabalho. Com 14 anos, minha carteira de trabalho já tinha um registro. Tinha que se virar. Paulistano trabalha. Chega em Cuiabá, numa terra de oportunidades, em 96... Quem só trabalha se destaca. E assim eu fui me destacando, fiz faculdade. Quem trabalha muito acaba colhendo frutos e eu estava colhendo frutos. E comecei a namorar. E da mesma maneira eu coloquei essa semente assim, na minha esposa de falar assim, nós vamos sair dessa realidade. A gente tem capacidade, a gente estuda, a gente tem conhecimento, a gente vai adquirir, a gente vai trabalhar, vai dar certo, vai acontecer. Eu não tinha nada, mas... Morava de favor na casa da minha tia, lá em Cuiabá. Mas eu tinha Você foi para Cuiabá casado, não, né? Não, eu tinha 16 anos quando fui para Cuiabá. Sim. Depois, com 19, que eu conheci. Eu, minha mãe e meu irmão. Certo. É que meu pai morreu e minha mãe ficou meio perdida aqui em Cuiabá. Entendi. E minha mãe tinha 2 irmãs lá. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E minha mãe tinha 2 irmãs lá. Então, nós fomos. E aí eu, com aquele ímpeto, né, de trabalhar, acordava. Sempre acordei cedo. Acordava 4h30 da manhã. E estudar, e ler livros, e trabalhar. E aí a gente ficou noivo. E, nossa, e como que a gente vai fazer para casar? Não, amor, a gente vai dar conta. Foram 5 anos de namoro até o casamento. E dentro desse período, a minha esposa, que já tinha uma origem católica, certo, mas também católica do IBGE, que todo mundo fala. Mas eu fui lá, né? Então, para casar, fiz crisma, fui buscar os sacramentos, casei na igreja. Pegou o combo. Fomos na igreja, casamos e viramos as costas e fomos para nossa casa. Então, apenas fomos lá e participamos de uma cerimônia, se assim pode se dizer. Realizou a questão formal, né? Exatamente. Não levamos Deus para dentro da nossa casa. E eu tinha implantado, assim, no meu cérebro que eu queria vencer na vida profissionalmente. Nossa. Eu queria vencer na vida financeiramente. Eu acho interessante você falando, porque você viveu uma realidade difícil dentro de casa por conta da relação dos seus pais, enfim, a circunstância em qual você foi concebido e tudo mais. E às vezes levantam uma questão limitadora que diz o seguinte, né? Então, se você viveu numa realidade conturbada, tem uma tendência muito grande de você seguir o mesmo rumo, né? E você ficou meio que inconformado com a situação e fez força contrária. Exatamente. Né? Eu queria o oposto. Eu queria o oposto daquele exemplo. Você aprendeu na prática o que você não queria. Exatamente. Então, meu pai bebia, eu nunca quis beber.
Você entende que, aparentemente, são coisas... Eu vou começar a empilhar coisas boas para um olhar para o mundo, né? Para a média do mundo. Então, eu não queria beber, eu queria trabalhar, me dedicava ao trabalho, queria ter um casamento. E eu falava assim, amor, eu quero ter um filho, um único filho, porque esse meu filho não vai passar necessidade, não vai ter dificuldade, a gente vai ter condição de dar uma escola, de dar lazer, de dar roupa, de dar viagem, todas essas coisas. E fomos trabalhando, colhendo fruto, casamos, igual eu te falei, voltamos para casa e continuamos naquela coisa frenética, né? De faz faculdade, faz pós-graduação, lê 10, 20, 30, 40 livros por ano sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre performance. E a gente começou a colher frutos, verdadeiramente. Em 2012, a gente teve a oportunidade de começar a empreender, que é a nossa fábrica de persianas que a gente tem até hoje. Então, e aí, só que antes de até de 2012, que eu já ia pulando, 3 anos de casamento veio a primeira crise. Por quê? Por não ter colocado Deus para dentro da nossa casa. Né? 3 anos de casamento, evitando filho, porque seria uma despesa que não poderíamos ter, nós tínhamos que comprar apartamento, fazer as coisas. E aí veio uma crise feia, feia, feia. Foi quando, graças a Deus, nós tínhamos amigos católicos. É bom, né? Essas horas você fala assim, como é bom você ter alguém por perto. Aí uma amiga... O cara pode ser o chato, mas na hora do perrengue é dele que você lembra. É né? dele que a gente lembra. E aí nos levou numa paróquia para conversar com o padre. A primeira coisa que o padre falou bem assim, quanto tempo de casado? Ele falou 3 anos. E quantos filhos vocês têm? A gente não tem filhos. Mas por que vocês não têm filho? Não, padre, eu estou trabalhando, terminei minha faculdade agora, estou fazendo pós-graduação, eu preciso trabalhar, não tenho condição de ter filho agora. Você casou para ter filho, você quer ter um casamento ou não quer? Falei, estava desesperado, porque o nosso casamento tinha ido para o fundo do poço no 3º ano. Padre sem alisar. Padre sem alisar. Foi direto. Não, vocês têm que ter filho. Falei, amor, então tá bom, então vamos ter um filho. Aí 2 meses depois, minha esposa ficou grávida, quando parou de tomar anticoncepcional, e ficou grávida de gêmeos. E aí eu falei, né, Deus, então tá bom. Recuperar o tempo perdido. Exatamente. Vai besta. Aí eu cheguei e falei... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pela tua experiência de vida, e existe de fato essa cultura contraceptiva hoje no mundo, né? A pessoa quer sempre ter menos filhos. Você acha que um dos fatores principais disso acontecer se dá justamente pela questão financeira ou pelo sucesso e a tranquilidade na questão emanente, naquilo que é passageiro? Então, eu estou preocupado em bem-estar passageiro. Se eu tiver um filho a mais, isso vai se tornar mais difícil porque vai me custar mais dinheiro e o dinheiro me proporciona esses bens temporais. Eu tinha uma vida de servir a minha esposa, né? Servir os filhos que eu tenho. E eu tinha preocupação em poder servir bem o meu filho. Entendi. Que eu tivesse. Essa era a minha grande preocupação, em poder servir bem o meu filho. Por quê? Nós somos, no total, 8 irmãos, se for separar por pai de pai, por pai de mãe. Então, aquela coisa de dividir um Danone, aquela história, entendeu? De ficar 4 irmãos no mesmo quarto. Então, eu tinha essa preocupação do meu filho ser bem servido, né? Entendi. Só que eu estava querendo servir ele com coisas do mundo e não com as coisas do alto, né? Infelizmente, mas a gente vai chegar lá. Boa. Tivemos os gêmeos, 2º ano dos gêmeos, vasectomia. Minha esposa teve os gêmeos, em seguida colocou o DIU, que a gente não vamos ter mais filho. Só vamos esperar um pouco, 2 anos, fiz vasectomia, né? No mundo que indica para você fazer vasectomia para o homem, que é simples, é fácil, você vai lá em 10 minutos, você está vasectomizado. E continuamos a trabalhar e colhendo frutos. Então, eu que não saía da periferia de São Paulo, meus filhos com 5 anos de idade já tinham ido 2 vezes para Disney. Olha só, cara. Porque prosperamos, né? Tá dando certo, né? Profissionalmente. Então, você pensa assim, tá dando certo, né? Estava colhendo a benção que faltava, eu fui lá, o padre deu um sopapo em mim, tive um filho, tá bom, tá tudo certo. Exatamente, uma miséria, mas infelizmente foi isso. E aí, continuamos a ter uma vida voltada para o mundo. E cada vez mais me afastando de Deus. Por quê? Eu queria trabalhar de sábado, eu queria trabalhar de domingo. Vamos na missa? Se der, a gente vai. Se não, não. Os meninos dão trabalho, não vamos. A gente pode trabalhar, vamos trabalhar no domingo. Qualquer coisa era motivo, né? Era motivo. Olha só.
E cada vez que eu ia dando mais passos para ir para o mundo, parecia que eu estava dando passos largos de me distanciar de Deus. Eu estava me afeiçoando ao mundo e perdendo a minha identidade e semelhança a Deus, como fui criado. Então, começa a querer suprir com muitas coisas. Viagem, sabe assim? Vamos passar uma semana na Europa. Entendi. Aí você volta e parece que ainda tem um vazio. Aí vão entrando outras coisas do mundo. Haja milha, meu amigo. Aí eu me permiti entrar coisas do mundo, como fazer tatuagens, entende? Assim, ó. Então, eu tenho tatuagem na perna, eu tenho tatuagem no braço. Você pega aqui essa tatuagem, é o rosto da minha esposa. Você fala assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Sim. Mas eu fui lá, cabeçudo, procurei aqui em São Paulo o melhor tatuador do Brasil, fiz a minha tatuagem e nem sabia que eu estava ferindo o templo do Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, as coisas do mundo entrando com muita violência na nossa vida. Eu tendo uma vida realmente voltada para isso. E aí que teve um outro ponto, uma virada de chave. Minha esposa teve uma virada de chave na profissão dela. Certo. Ela trabalhava comigo na fábrica, né, cuidava do financeiro. E aí, ela sempre cozinhou de maneira saudável, para mim e para os meus filhos, para a nossa família. Comida saudável, extremamente saborosa. Vai começar a humilhação comigo agora. Criado no miojo e no Doritos. É a comida mais saudável e mais saborosa que vocês vão conhecer na face da Terra. Olha só. E aí, em 2018, a gente foi para os Estados Unidos e ela participou lá de uma formação de gastronomia saudável com a principal escola de gastronomia saudável assim, do mundo. Voltou, ela falou assim, amor, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero ensinar as mulheres a cozinhar saudável. E nisso a gente já estava estruturado, morando no melhor condomínio de Cuiabá, andando de carro importado, todas essas coisas, entendeu? Aí eu falei assim, amor, eu acho que você pode fazer isso, tem condição. Podia escolher, né? Podia escolher, ela poderia ficar em casa, sim, mas enfim. E aí ela começou a ensinar as mulheres lá do condomínio a cozinhar de forma saudável. E as mulheres, nossa, e que maravilha, ela passava um dia inteiro lá ensinando quem cozinha, a sua esposa ou a funcionária, digamos assim, sim, a tirar glúten, lactose, óleo de soja, refinados, açúcar, tirar todas essas coisas e cozinhar sem isso e a comida ficar muito boa. E aí eu vi que ela era muito boa, fomos para a internet em 2019, quando se boom da internet. Ela, de anônima, nossa, explodiu. E aí começamos a trabalhar com a internet. E aí quando você começa a trabalhar com a internet, você vira escravo da internet. Por quê? A fábrica, pelo menos, eu parava de trabalhar às 6 da tarde. A internet não tem fim. Você não se desliga. Você trabalha de segunda a segunda, 24 horas. Então, a gente marcava a gravação para ela no domingo, porque era mais silencioso o condomínio. Então, colocava outras pessoas para trabalhar no domingo. E de uma maneira frenética. E cada vez buscando mais resultado. E buscando uma nova versão. E eu tô falando tudo isso, tem vários episódios, mas para resumir mesmo. Teve um dia que a gente ganhou muito dinheiro em um dia. Muito dinheiro mesmo. Então, estamos na casa de 1 milhão. E aí, em um dia, em 24 horas. E aí, quando finalizou esse dia, minha esposa, a gente já vinha, né, com vazio, não entendendo muito para que rumo a nossa vida estava tendo, o funk entrando na vida dos nossos filhos, né, filho adolescente, as coisas do mundo, se afeiçoando às coisas do mundo, não indo para a igreja, não lendo a Bíblia, tendo uma vida muito esquisita. Mas aí nesse dia, ao fim do dia, que era um dia para a gente comemorar, minha esposa desligou o celular, ela vinha fazendo uma sequência de lives, desligou o celular e começou a chorar. Chorar. E naquele dia ela entrou em burnout. Meu Deus do céu. Ela que nunca tinha ficado, desde 2019 até aquele período, nunca tinha ficado um dia sequer sem postar um stories. Ela passou 10 dias sem tocar a mão no celular. E aí todo o dinheiro que a gente já tinha ganho na internet, eu não tinha ninguém para eu falar assim, médico, toma todo esse dinheiro e traz a minha esposa de volta. Entendi. Não tinha como fazer isso. Você entende? Foi quando ela parou no escritório dela, olhou
E agora, né? O que eu tenho que aprender para vender para essa galera? E foi quando os Qual a olhos... situação você fala? Pós o burnout. Dela falou, então dá pra... Aí foi quando ela olhou assim no escritório dela e os olhos dela fixou na Bíblia. Falou, você que gosta tanto de método, agora você vai seguir o meu método. A partir daquele dia a gente começou a ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Ler a Bíblia, aí começamos a ser fiel. Olha o compromisso pequeno que a gente fez, miserável. Ó, Deus, a gente vai na missa todo domingo. Uhum. Cara, que miséria, Os né? encargos de consciência. Começamos a ir na missa. Quando a gente começou a essa fidelidade, veio um chamado para participar de um retiro da Missão Encheivos, lá de Cuiabá. Um retiro carismático. E aí ela participou do Florirá e eu do Homem de Honra. Ela foi em maio, a gente está em maio, né? Então, 2 anos. E o meu em junho de 2022. É recente, cara. Tá quentinho. Exatamente. E aí, só que era uma sede que não aguentava, que meu coração explodia, e o dela também. Quando aconteceu aquilo, aconteceu com nós dois, entende? Nossa, isso é maravilhoso. E aí, quando eu entrei para aquele retiro, nossa, eu fiquei 3 dias chorando e me entregando. Então, se Saulo caiu, eu caí do meu egocentrismo, caí de um prédio de 40 metros, de 40 andares e me esborrachei no chão. Me esborrachei porque eu entendi que eu precisava ali sair de mim, sair do trono. Algi, e assim, em meio a esse sucesso profissional que vocês viviam, você relatou e falou isso algumas vezes, que existia um vazio e vocês percebiam. Percebíamos, mas não sabíamos o que era. Não sabia o que era, mas que tipo de sentimento que era? Eu pergunto assim, porque pode ser que tenha gente nos ouvindo e sentindo a mesma coisa. Tá. A felicidade que a gente sentia quando trabalhava, quando conquistava, quando viajava, ela passava muito rápido e parece que não preenchia. Parece que dava uma sede demais, e por isso que ia fazendo outras coisas, né? Quando isso aconteceu, meus filhos já tinham ido para os Estados Unidos, para a Europa, para não sei aonde. Cara, então, aparentemente, você olhava assim pra gente... Por que não realiza? Aparentemente, você olhava pra gente assim na internet, você falava assim, cara, que família massa. Que família legal. Mas ninguém sabia o que a gente estava vivendo por dentro, entendeu? A miséria que tava, e uma tristeza. Mas vocês expunham isso sem compreender. Sim, a gente guardava, mas de vez em quando partilhava. Não tínhamos a compreensão, o entendimento. Por quê? Porque nunca nos dedicamos para ouvir a Deus. Porque eu vim de uma situação do eu faço, Sim. Eu conquisto, eu tenho... Vamos supor, hoje 60, 70 pessoas trabalham comigo. Então, eu tenho os funcionários. Você entende? Então, você imaginava que em algum momento você mesmo iria encontrar soluções. Entendi. Entende? Você vê que é o eco do Éden, né? No dia que você comer, você vai ser como Deus. Deus já havia dito que criaria o homem sua imagem e semelhança. Era a única coisa que o coração do homem almejava conquistar. É permanecer em Deus. Se a serpente chega ali e oferece pro Adão, né? O Adão paradisíaco. Se você comer o fruto da árvore, você vai ter o carro do ano. Você vai ser famoso. Isso, isso não apetecia o coração humano. Exatamente. Uma única coisa apetecia o coração do humano, que era permanecer em Deus. Então, no dia que você comer, você vai ser como Deus. Mas eu já tinha dito isso antes de criar o homem, como pressuposto. Só que aí ele chegaria a esse fim por graça. E a tentação não é para que o homem deixe de adorar a Deus e comece a adorar Satanás. É para que ele seja o que Deus quer que ele seja, só que pela força do próprio braço. Exatamente. E você vê o que hoje, nas atitudes de todo mundo? É o eco da tentação do Éden ali ecoando. Eu vou fazer com a força do meu braço. Até hoje. Agora, confiar que Deus vai fazer é muito perigoso. Vai que Deus não faz, né? Exatamente. E o mundo vai te falando que você pode, né? Sim. Estamos na era dos coaches, né? Então, assim, você pode, você faz, você conquista, né? Enfim, infelizmente, os livros que eu lia, né?
Sim. Então, você imagina, né? Sem um filtro cristão, você fala assim, não, o poder tá em mim, né? Exatamente, Entendi. né? E aí, naquele retiro, tudo mudou. Tudo mudou. Passei 3 dias chorando e me entreguei tudo na cruz. E eu entendi realmente que eu tinha que voltar à minha identidade. A identidade que Deus me criou, a minha vocação de ser esposo, de ser pai, né? De cultivar, de guardar, de dominar e não ser dominado pelas coisas do mundo. Então, saí do retiro no domingo à noite, cheguei em casa, fiquei de joelho, assim. Teve um ponto crucial ali no retiro? Ou ele. Não, como um todo? foram 3 dias, assim, como um todo. Intenso. Intenso. Eu tomei uma decisão assim que eu entrei no retiro. Eu falei, eu vou desligar o celular, por mais que pudesse ficar, deixei no carro e falei bem assim, eu vou me entregar. Se falar para levantar os braços, eu levanto. Se falar para chorar, eu choro. Se falar para ficar de joelho, eu fico. Inacreditável. Se é para pular, eu pulo. Se é para ficar de joelho, se é para adorar, se é para ir para a cruz, o que for fazer, eu vou fazer. Eu me entreguei. Essa disponibilidade e disposição do coração humano é tudo que Deus precisa, cara. Que demais, velho. Aí eu me entreguei. Aí a segunda decisão que eu tomei foi assim que acabou o retiro. Eu falei assim, a minha vida nunca mais vai ser a mesma e vai ser a partir de agora que eu vou mudar. Cheguei em casa, chamei minha esposa, meus filhos, assim, fiquei de joelho com eles no sofá. Eles assustados, porque eu já cheguei chorando e eu pedi perdão para eles e pedi perdão para ela e falei que a nossa vida nunca mais ia ser a mesma, que a nossa vida não ia mais ser, e a minha vida, a partir daquele momento, nunca mais foi, porque se eu acordava 4 horas para ler empreendedorismo, para ler marketing, para ler performance, no outro dia, 4 horas da manhã, eu estava com a Bíblia aberta e lendo a Bíblia. 5 horas da manhã, meus filhos estavam rezando o terço comigo, que até hoje eles nunca mais deixaram de rezar o terço diariamente comigo. Então eu falei que ali realmente ia ser novo, porque estava entrando um homem posicionado naquela casa que ia guardar e caminhar com aquela família para o céu. E aí você vai querendo reparar, você vai querendo mudar. E aí a gente foi buscar uma paróquia nova. E aí o seminarista olhou pros meus filhos e falaram, vocês não querem servir? Fazer formação para servir? Começaram a fazer formação, meus filhos são acólitos, meus filhos mudaram, meus filhos fizeram retiro, meus filhos estão nos encontros de jovens, e a minha esposa avançando, e aí daqui a pouco eu já estou vendo eu fazendo curso bíblico, e estuda Padre Paulo, e estudo outro padre, e vai em formação, e vem em formação. Uma sede incansável. Que demais, uma sede incansável de buscar. Realmente tarde te amei. E eu precisava. Eu era o burrão da Bíblia. Gente, eu era o burrão da Bíblia. Às vezes aqui tem um burrão da Bíblia. Deu tempo para mim, vai dar tempo para você. Dá tempo de estudar a Sagrada Escritura. E aí eu queria ir reparando. E aí eu cheguei chorando no padre, né? Falei, padre, aqui minhas tatuagens, né? E eu ficava preocupado com a missão. Falei, cara... Porque se o padre pede para arrancar o couro, ele arranca. Uma hora dessa. A generosidade do batizado no Espírito ali. Exatamente. Essa semana passada eu estava conversando com uma amiga. Ela se converteu, faz pouco tempo também, veio do protestantismo, se tornou católica. E ela perguntou assim, como é que eu faço? Onde que eu vou para ser batizada no Espírito? Né? Ela achava que tinha um lugar específico que ia. Só que assim, a vida dela, pela transformação que ela viveu, demonstra, de fato, uma experiência com Deus. Né? Não nesses moldes impactantes como a vida do auge, né? E tantos outros que a gente conhece. A gente hoje tá aqui na conferência falando sobre isso, né? A ortodoxia da Igreja Católica, a tradição, com o dinamismo do Espírito Santo. E a gente vê um testemunho como esse, auge. Assim, eu lembro do meu. E sabe o que é interessante? Você tem uma experiência com o Espírito Santo, e você vê o cara falando e... certamente você não consegue descrever, né? Você tenta arrumar palavras ali. Só quando você vê o cara falando, você fala assim, ele sabe o que foi que eu vi naquele dia. É muito louco. Né? Então, a autenticidade. Sim. E onde que a gente vê, de fato, que a experiência foi autêntica? É o que acontece depois dela. Exatamente. Essa mudança, essa generosidade. O que precisa fazer, eu faço, Deus. Entendeu? Porque eu não sei. A gente quer o céu, mais nada. Claramente a gente quer o céu. Eu, minha esposa quer o céu. E foi. E aí eu cheguei... Aí o padre chegou e falou bem assim, ainda bem que nós temos, né, os sacerdotes, né? O padre chegou e falou assim, Auge, quem te acusa sobre a sua tatuagem, por exemplo? A sua consciência, as pessoas
e o inimigo. Certo. Para sua consciência, você reza para o Espírito Santo, para ele tirar isso da sua consciência, porque você já se arrependeu, já pediu aqui no confessionário. Para as pessoas, você reza para Nossa Senhora, para acalmar o coração dessas pessoas e afastar de proteger elas. E com o inimigo, você reza para Jesus Cristo, que diante de Jesus, o inimigo não pode nada e toma. Padre Braulio, acho que muitos devem conhecer, ele tem um YouTube também. E hoje vira testemunho. Né? Sem dúvida. Primeiro para os meus filhos, nunca desejarem ter uma tatuagem, para qualquer jovem que eu encontro, para as pessoas que eu encontro, né? Que eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Então, virou. E aí, vai avançando, e você vai mudando, e você... minha agenda, se eu falasse assim, hoje eu queria bater um papo com você sobre marketing, sobre empreendedorismo, durante 30 minutos, falar, cara, não tenho tempo não. Talvez daqui 1 mês, 2 meses, a gente conversa. Era assim, porque, cara, aquilo que eu te falei, tem trabalho 24 horas. E aí hoje, de repente, minha agenda é de missionário. A missão decide o que eu faço, o que eu não faço. Hoje, os meus tempos estão dedicados para minha esposa, para os meus filhos, para a missão, quando sobra eu trabalho. Você entende que todo final de semana tem retiro, que de segunda, quarta e sexta tem estudo bíblico, tem encontro, tem formação, e aí você sai do trabalho, larguei o trabalho, vim quarta-feira para São Paulo e vamos ficar na conferência aqui até o final de semana, e aí no domingo, quando voltar lá, já tem uma pregação, e aí na segunda continua e foi virando, porque você tem essa sede. E foi alcançando todo mundo. A minha mãe, ela foi também. Minha mãe converteu. Minha mãe fez uma confissão agora, esses tempos atrás, depois de 45 anos. Meu Deus do céu. 45 anos. Você entende o impacto que acontece? Vai reverberando, né? E meus irmãos começaram assim, e falaram assim, cara, que loucura é essa que o Auge está vivendo? Por quê? Eu falei para vocês, né, que eu fui reparando a tatuagem, eu me entendi com o padre, mas tinha uma coisa que estava doendo no meu coração, que era a minha vasectomia, que era ter me fechado a vida. Boa. Você entende? E aí, o ano passado, comecei a conversar com a minha esposa, aí eu conversei com os sacerdotes, eu conversei com uns 5 sacerdotes. Muitas pessoas me perguntam, né? Conversa com mais de um. Eu conversei com uns 5 sacerdotes, e aí a gente chegou à decisão de ir buscar um médico. Aí buscamos o mesmo médico que fez a minha vasectomia 13 anos atrás. Nossa, velho. Ele entrou no centro cirúrgico e fez a minha reversão da minha vasectomia no ano passado. E aí hoje eu e minha esposa, nós estamos abertos à vida. Bendito seja Deus. Véio. Estamos abertos à vida, pela glória de Deus. Estamos abertos à vida desde o ano passado. E esse ano Deus visitou a nossa casa. Deus visitou a nossa casa esse ano. Agora, em abril, a gente ficou sabendo que minha esposa estava grávida de um menino. O Miguel, foi uma festa, o vídeo viralizou, o vídeo foi parar no portal do G1, foi para todo lado, porque um momento dos meus filhos ficaram sabendo, comemorando. Então, Deus visitou a nossa casa, queria mais uma alma na nossa família. Há 15 dias atrás, minha esposa perdeu o Miguelzinho quando ele estava chegando a 3 meses. E o céu ganhou. E nós... mais uma vez pudemos testemunhar que nós realmente, de fato, nos entregamos aos planos de Deus e não aos nossos planos. E que se essa for a vontade de Deus, nós vamos viver essa vontade de Deus quantas vezes Ele quiser, porque nós nos entregamos a Ele. Nós queremos o céu, nós queremos viver, a gente quer o sacramento. Eu tenho filhos que hoje se confessam toda semana. Estamos num paraíso católico, que podemos escolher... Se a gente vai na missa do Padre Paulo, do Padre Overlando, do Padre Tony, do Padre Francisco Amaral. É um momento de deboche agora. O que tem na diocese de Cuiabá lá, hein, velho? Foi que plantaram lá naquela terra, velho. Então você pode, na segunda-feira, se confessar com o Padre Paulo, na terça ir no Carmelo e ter uma missa com ele, na quarta se confessar. Falar pra você, meu amigo, ainda bem que você se converteu, porque a tua pena no inferno... Quanto mais é dado, mais é cobrado, tá ligado, Exatamente, né? sim. Agora, porque eu falo assim, o Brasil, por si só, já tem uma responsabilidade de ter acesso a Padre Paulo Ricardo, isso já aumentou o peso de responsabilidade pra nós. Sim. Então, assim, hoje, quem tem desculpa falar assim, não sei, não tem como me informar católico. Tá disponível, não tem? Tá disponível. Agora, pra quem tá lá em Cuiabá, o peso é maior. O peso é maior. A minha esposa vai em missa diária, lá na paróquia, que tá o Padre Paulo e o Padre Overlan. Então, nossa, que impactante, velho. Você pega assim, atravessa e vai, porque essa é a nossa vida agora, entende?
E é interessante você ver a questão da prioridade mudando, porque não tinha tempo pra nada, nem pra respirar. E agora você não deixou de trabalhar, a empresa existe. Tá lá. Né? Tá lá. Tenho meus funcionários. Sabe, entende? Temos a mesma vida, só que agora a gente tem uma vida feliz, verdadeiramente feliz. Uma vida verdadeiramente feliz. A hierarquia dos valores, né, hoje? Mudou completamente. E o nosso trabalho passou a ter propósito. Eu faço oração com os meus funcionários antes de começar a trabalhar. As pessoas, né, quando eu fiz um vídeo, as pessoas... Alge, como você faz com o funcionário? Falei, gente, foi muito simples. Eu fiz um convite, falei que não era obrigado. Quem quiser participar, participa. E hoje eu tenho a graça que todos os meus funcionários participam. Você entende? Eu tinha, né, quando eu estava nesse impacto da internet, eu tinha mentorias, né? Porque todo mundo queria saber, Alge, o que você fez com a Dani, né? Saiu de anônima para 2 milhões de seguidores, tem negócio, ela é uma autora best-seller, foi em programas de televisão, ela cozinhou com vários famosos e tudo. Eu tinha mentoria, eu era egocêntrico, eu falava palavrão, eu oprimia as pessoas. Sabe esses caras do marketing digital bem escroto mesmo? Era eu. Eu era assim. Infelizmente, peguei todos esses meus cursos, todas as mentorias, joguei fora. Meu Deus do céu. Joguei no lixo todos os meus cursos, estavam nas plataformas Hotmart. Joguei fora porque não fazia mais sentido para nossa vida. Eu aparecia sem camisa no Instagram quase todo dia. Hoje eu não vou de bermuda na casa da minha sogra. Eu não tenho coragem de bermuda na casa da minha sogra. Você entende? Quem tá perto não entende um negócio desse, velho. Não tem como. Mas esse cara tá louco. Não faz sentido. As pessoas acham que eu tô louco. Não, e é interessante, você falando, eu lembrando de Zaqueu, né? Jesus entra na casa de Zaqueu, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. A generosidade... ela desce depressa, Alge. Foi assim que Deus falou comigo. Desce depressa. Nossa, mano. E aí hoje tem um trabalho muito forte assim que Deus tem colocado, né? Deus tem me dado uma missão de um trabalho principalmente com os homens, trabalho com os casais. Então não deu para se contentar em ser um paroquiano que vai à missa de domingo, esquenta o banco e... Não, a gente tem missão com o problema da sexualidade na vida do casal. Boa. Com o problema dos homens. Hoje nós temos várias desordens, né? Porque o homem hoje, ele não cultiva mais o amor à mulher, porque ele está preocupado com outras coisas e ele foi perdendo a sua identidade. O homem, ele não cuida da mulher, não dá amor, não dá atenção, não dá carinho, não cuida dos filhos, não está guardando os seus filhos, porque ele está preocupado com outras coisas, porque está preocupado muitas vezes com o dinheiro. Muitas vezes você foi formado errado, de uma maneira errada pelo mundo, como eu, não teve a formação correta. E aí está preocupado com o trabalho, está preocupado com o dinheiro, está preocupado em fazer botox, está preocupado em fazer lipoaspiração ao invés de ir para uma academia treinar. Você está preocupado em fazer visagismo, você está preocupado com a sua aparência mais do que a sua mulher. O homem tem perdido a sua identidade e aí não sobra tempo para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos. E aí se você não está cultivando os seus filhos, nesse exato momento o YouTube, o TikTok, o Instagram está cuidando, a Anitta, o Felipe Neto, toda essa turma está cultivando os seus filhos durante 24 horas. Eu dou muito exemplo que o homem, ele justifica muito, mas eu tenho que sair para trabalhar, né? Eu tenho que sair para caçar na selva de pedras, né? Igual os homens antigos, né? Os homens das cavernas, que ele saía para caçar, mas ele voltava e ficava posicionado guardando a caverna dele. E aí o homem de hoje, ele sai, mas ele não volta para guardar a casa dele, porque ele para no boteco, porque ele para com os amigos, porque ele para na pornografia, porque ele para no adultério, porque ele para no álcool, porque ele para na droga, porque ele para em todas essas coisas. E aí... Então, todas essas questões tornam a família vulneráveis. Exatamente, porque nesse momento tem lá a sua filha lá de 15 anos, está lá na sua casa. E aí tem um malandrinho lá com um alargador no brinco, com um boné para trás, com a calça riada para baixo, dando em cima da sua filha. Se tem um homem de verdade posicionado naquela casa, a conversa é outra. Você entende? Se tem alguém oferecendo droga para o seu filho agora, lá na rua da sua casa, se tem um homem posicionado na sua casa, a conversa é outra. E fora a desordem sexual que o homem vive hoje, né? A desordem sexual, que é um problema que eu nunca deixo de falar, da pornografia e da masturbação. O homem, ele não domina mais porque ele é dominado por esses vícios. E isso tem acabado com a sexualidade. O mundo vai te trazendo, né?
A pornografia, você se vicia, você cada vez quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e de maneiras diferentes. E aí, daqui a pouco, você não sabe mais como tratar a sua esposa, você quer tratar ela como aquele vídeo pornográfico, você não tem mais desejo pela sua esposa, e aí você não consegue mais ter sexualidade para sua esposa, aí o mundo te dá uma solução. Ele te dá a solução do Viagra, do Tadalafila, e aí os homens estão se enfiando, porque o segundo medicamento de maior faturamento do Brasil é o Tadalafila, que perde apenas para o Ozempic, que é o de emagrecimento. O Tadalafila é o segundo. Por quê? Porque os homens, não sei se pode falar, mas os homens não têm mais ereção pelas próprias esposas. Eles fecham o olho na hora da relação sexual e ficam imaginando aquelas mulheres que ele passou o dia vendo. Então nós temos um trabalho. Que doideira, mano. É trágico, hein, o dano? É trágico o dano, tanto que Ralph Martin falou que a batalha final é com a sexualidade. Satanás é com a sexualidade. Pontos, né? Exatamente. Porque todo mundo fala assim, é a última batalha contra a família. Só que ele tem uma... Através da sexualidade, que antecede. Antecede a sexualidade, antecede a família. A sexualidade, aí acaba com os casais, que acaba, consequentemente, com a família. Scott Hahn, que está aqui hoje, ele tem uma pesquisa muito interessante. Uma família que não está convertida e o jovem, o filho ou a filha se converte. Encontrou Deus, foi lá para a igreja. E aí, esse jovem ele tem 9% de chance de converter a família inteira, de arrastar para a igreja. Agora, se no caso não é a filha, é a mãe que se converte, as chances aumentam para 22% para essa mãe arrastar a família inteira. Agora, se não é nem a filha, se não é a mãe, se é o pai, se é o homem da casa que se converte, as chances de arrastar a família inteira sobem para 97%. Então, a salvação da família, a salvação da nossa sociedade passam pelos homens, que, infelizmente, as igrejas estão vazias de homens. Então, legal. O doutor Ralph Martin ele falou, né, dessas duas crises que são frentes de combate direto para o demônio. A sexualidade e a família. Então, você está falando para nós que o homem ele é a parede, né, em potencial para barrar o ataque de Satanás para essas duas frentes de combate. O homem é o... Porque se ele se levanta e se ele se posiciona, ele arrasta a família inteira dele. Você quer ver um exemplo? Eu mudei toda a minha casa. Depois da minha conversão, eu tenho um irmão que ele tem 53 anos. Ele bebia e fumava desde os 13. 40 anos de álcool e cigarro. Depois da minha conversão, meus dois irmãos, né, ele e o outro, falaram assim, cara, que doideira é essa que meu irmão tá vivendo? Vou lá ver. Fez o retiro. Sexta, sábado, domingo. Daquele dia, ele jogou o maço de cigarro dele fora. Ele nunca mais encostou no álcool, nunca mais encostou no cigarro. Os filhos dele participando de retiro de jovens. As filhas foram para a igreja. Você entende? Que o homem se levanta, arrasta uma família inteira. Levantando uma família, nós estamos levantando sociedade. Então, o grande problema, o mal hoje, é a pornografia. Sabe quantos % de cristãos são viciados na pornografia? Diga lá. 53%. Meu Deus do céu. E 20% de mulheres cristãs são viciadas em pornografia. 33% de líderes na igreja, né? Líder de pastoral, líder de grupo, consumiu pornografia nesse último ano. São pesquisas novas. Entende? Não pense que a pornografia isso está impactar... no mundo. A pornografia está dentro da igreja. É isso que eu ia falar. Isso vai impactar diretamente no resultado da evangelização. Exatamente. Não tem como não interferir, né? É muito contra testemunho. E a pornografia leva a outros vícios também. Então... Algi, eu vi que recentemente você fez algumas denúncias lá no seu perfil acerca da pedofilia, né? E muita gente, principalmente com um pensamento mais mundano, acha que uma das causas da pedofilia se dá pelo celibato. Então, inocenta a pornografia como não sendo uma causa que potencializa alguém cometer um ato de pedofilia e coloca que a culpa da pedofilia, por vezes, é o celibato. Então, olha para a Igreja Católica e fala, acontece porque o padre não casa. E mede as coisas com essas proporções distorcidas. Não. A pedofilia vamos trazer um pouco sobre isso. A pornografia, tá? A origem é na pornografia. Então, a pornografia, imagina assim, uma caixa de chocolate aqui.
Aí, você pega um quadradinho. Você consome esse chocolate. Seu cérebro te dá uma sensação de prazer, a dopamina, que todo mundo fala. Você fica, né, em êxtase ali. Um outro dia eu venho gravar com você de novo. Um quadradinho já não vai te dar a mesma sensação. Aí você come 2. No terceiro dia você come 3. No quarto dia você come 5. Até num dia que você come uma caixa inteira. A pornografia é a mesma coisa. Os homens começam vendo uma foto de uma mulher. Depois, ele começa a ver foto dela em posições sexuais. Depois ele já quer ver vídeos. Depois ele já vê vídeo da atividade sexual. Aí ele quer ver um vídeo de atividade sexual incluindo 2 mulheres e um homem. Depois, 3 mulheres, 2 homens, uma coisa já grupal. Depois ele começa a ver a pornografia homossexual, tanto feminina quanto masculina, porque ele vai para pornografia anal. Aí depois o que tiver que cortar aqui, você corta, não sei, pode falar aqui. Do play ao pause, sem cortes. E aí ele começa também a ver pornografia com animais e pornografia com crianças. E aí o homem que está aqui consumindo o dia inteiro a pornografia, o cérebro dele já está tão destruído que nós precisamos reprogramar o cérebro dos homens, mas já está tão destruído que ele olha para o lado, ele já não vê a esposa do amigo dele, ou ele não vê uma adolescente, ou ele não vê uma criança. Ele vê ali um objeto como aquele objeto que ele consome, a qual ele pode despejar a energia e provocar uma satisfação nele. Falando em palavras mais bonitinhas. E aí é a pedofilia. E por que 70% dos casos da pedofilia acontece com alguém que é da família, Certo. que é próximo da família? Por quê? O homem que está aqui consumindo a pornografia, se ele está sozinho no canto dele, provavelmente ele vai ficar ali ou vai tentar ir para a prostituição. Se tem alguém próximo, é onde ele vai tentar. Então, ele sempre vai tentar por alguém próximo a ele. Você entende que o cara do restaurante está aqui trabalhando. Está uma atendente ali na frente, ele está consumindo. Ele já não enxerga mais como atendente, colega de trabalho dele. E, infelizmente, as crianças estão perto desses homens. Tá. Então, eu preciso falar para você. Não deixe seus filhos dormir na casa de ninguém. É na casa do seu irmão. Não deixa. Do seu tio. Não deixa. Da sua avó. Não deixa. Do seu primo. Não deixa. Do amiguinho do lado. Não deixa. Do amiguinho do pai da igreja. Não deixa. Pelo amor de Deus. Não deixa. Por quê? A pornografia não pressuponha que a pessoa não consuma pornografia. Pergunte para toda pessoa. Nossa, mas isso aqui é de caminhada, ou esse aqui é meu amigo, ou esse aqui é meu tio, ou esse aqui é meu irmão. Meu irmão não... Não pressuponha. Por quê? O número de quem consome pornografia é muito alto. Infelizmente. E esse é o mal do século, é o mal que nós vivemos hoje. Infelizmente. Então, todo consumidor de pornografia, ele é um pedófilo em potencial. Exatamente. Então, o próximo pedófilo ele pode estar do seu lado e você não está sabendo. E ele, às vezes, ele mesmo não sabe. Exatamente. Ele mesmo não sabe, muitas vezes. E aí, eu recebo, né? Quem acompanha o meu Instagram, vê lá casos, né? Sim, sim. O homem que vai para relação homossexual, o homem que propõe a mulher dele ter relação com outro homem, essas coisas bizarras. E os casos também de pedofilia, casos de adultério, homens que não têm mais ereção, está entupido, porque eles não sabem mais o que é a sexualidade conforme ela foi criada. Nós não fomos criados para ver uma outra relação sexual. Vamos lá, preciso que você imagine só comigo. Nós fomos criados para quê? Para a gente ter uma única mulher, olhar a nossa esposa nua e ter relação com ela. É o máximo de visão que nós temos de relação sexual. Então, que história é essa de um homem ver uma relação, uma outra relação entre um homem e uma mulher, e ele se excitar com isso? Não era para a gente ter essa experiência. Nós não fomos criados para isso, não nascemos para isso.
Gente, eu contei tão lindo uma história do meu testemunho, vontade de chorar e contar tudo, e agora eu tô tendo que falar dessa nojeira aqui, mas é essa lama que os homens estão enfiados hoje. É necessário falar. Algi, e aquele lance que você falou, né, também da filha que tem um pai posicionado, que volta para casa depois do trabalho, e se chega um perigo, o pai posicionado, ele espanta o perigo, né? O homem tem o dever, a missão de proteger o lar. E eu tinha visto uma vez uma entrevista de um serial killer também, ele era um pedófilo, e ele falava que uma das coisas que ele observava antes de escolher a vítima, né, a criança, ele olhava pro pai, se ele era presente ou não na vida dessa criança. E a única coisa que intimidava ele era um pai presente na vida da criança que ele... Sim, um pai que, infelizmente, hoje nós temos 11 milhões de mães no Brasil que criam seus filhos sozinhas. 11 milhões, mano. 11 milhões de mães. É uma multidão de gente, velho. E aí não tem aquele pai que bota a culpa na mãe quando a filha engravida? Quando o filho usa droga? O que você estava fazendo? Que não estava cuidando dos nossos filhos porque eu estava lá trabalhando? Né? Eu sou o provedor. Eu que... Tira a responsabilidade, né? Aí deixa eu te contar uma estatística do IBGE. Muito real. Em 1995, o IBGE fez uma pesquisa. E aí descobriu que 25% dos lares brasileiros tem como chefe de família provedora a mulher. Em 1995, 25%. Então, 1/4 dos lares. E aí que em 2020 o IBGE decidiu fazer novamente essa pesquisa. E esse número mudou para 48,4%. Quase metade dos lares brasileiros com a mulher. E aí estamos todos na expectativa, por quê? As mulheres vão ultrapassar. E aí o IBGE não fez ainda. Só que agora, em fevereiro, a FGV fez essa pesquisa. A Fundação Getúlio Vargas. E aí que esse número passou para 51,7% dos lares brasileiros chefiados por mulher. Passou. Então, essa desculpa esfarrapada do homem que sai para trabalhar e por isso que não estava cuidando dos filhos, não estava cultivando, não estava ajudando a fazer tarefa, não estava ajudando na atividade doméstica, não estava guardando a sua casa, cai por terra, porque as mulheres estão tendo que assumir, inclusive, isso. Aí aumenta ainda mais a vulnerabilidade dos filhos. Exatamente. O homem não cria, não cuida, não protege, porque ele para no bar. Porque ele está ali consumindo pornografia com os amigos, porque ele está num ambiente errado, onde estão outras mulheres, onde está assediando, onde estão falando dessas nojeiras, entende? E deixa eu te falar, o ambiente impacta. A gente é sem noção. Quando você está naquele ambiente, você acha aquilo normal. Eu achava normal ter uma vida voltada para o trabalho. Eu achava normal não ir na missa no domingo. Eu achava normal falar palavrão. Eu achava normal aparecer sem camisa no Instagram. Eu achava normal todas essas coisas. Por quê? Porque eu estava naquele ambiente. E aí agora, eu estou passando meu dia aqui com 600 católicos. Você entende? E aí você começa a ter repulsa de quando você vê outras coisas. Entende? Eu fiz um vídeo, né? Do álcool, do charuto, dos outros Eu ia falar disso com você. Porque assim, principalmente quem se converte ali no encontro carismático, isso fica muito claro. Porque você pega muita gente que saiu dessas realidades ali. E, obviamente, a gente sabe, por força da nossa razão, que beber e fumar não necessariamente se enquadra num pecado. Você vai ter que confessar porque você tomou uma bebida alcoólica, porque você fumou um cigarro. Mas a gente sabe o quanto isso impacta negativamente, principalmente para quem está à frente de um apostolado. Exatamente. Esses dias a gente fez uma publicação falando sobre isso, choveu de comentário, o pessoal lá, uns batendo, outros encorajando, e um padre falou algo muito, muito precioso. Ele falou assim, eu sou padre e trabalho com jovens. Eu bebia, só que eu percebi que eu tenho que escolher uma das duas coisas. Ou eu evangelizo jovem, ou eu bebo. Ainda que não seja pecado. E olha que interessante. O apóstolo Paulo, né, na carta aos Filipenses, ele começa a falar que ele deixou um monte de coisa para trás. Por quê? Porque o bem supremo que ele buscava era superior a todas as coisas, que era o conhecimento de Cristo Jesus. E ele começa a listar todas as coisas que ele deixou para trás. Ele não fala de pecado. Ele vai listando um monte de coisas, listas, que ele renunciou. Exatamente. Eu desprezo. É bom, não é pecado, é tranquilo, mas eu desprezo. Por conta do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Agora você pega assim, comparado com tudo aquilo que Paulo considerou lixo, álcool e bebida é algo muito pesado para alguém deixar.
Eu fico impressionado. Exatamente. Né? Você melhor que eu deve saber o índice de famílias que são destruídas por conta do álcool. Então, e aí como, né, nós temos lá, né, o Retiro Homem João, que tem levantado homens, né, desse Brasil inteiro. A missão, ela decidiu, né, ter o voto de não beber e não ter vício, não ter fumar, não ter álcool, não, todos missionários. Mesmo, igual você falou, sabendo que não necessariamente é pecado, né, o pecado é a embriaguez. Porém, o tanto de homens e famílias que nós recebemos destruídas pelo álcool, nós não podemos falar que poderia ser possível você ter o álcool dentro da sua vida. Você já imaginou, eu acabei de falar que meu irmão com 40 anos de álcool, aí ele vai e faz o retiro por minha causa, vê toda a transformação. Hoje ele conversa comigo sobre o catecismo, sobre a Bíblia, sobre os livros que ele leu, sobre os filmes da igreja que ele assistiu. E aí, de repente, ele me pega em casa tomando uma taça de vinho. Você entende? Será que eu não posso abrir mão disso para poder realmente alcançar o coração desses homens? Você entende? É testemunhar que existe uma vida muito feliz, muito, mas muito mais feliz com Deus, que tudo isso aqui é superficial, que tudo isso aqui que a gente vivia, que a gente achava que era bom, é tudo muito passageiro. A nossa felicidade hoje é poder nos alimentar do pão da vida, é poder ter uma missa diária, poder ter um confessionário, é poder... Você, sabe, assim, o amor que a gente tem à Eucaristia é o mesmo amor que a gente tem que ter ao confessionário, porque nós queremos estar aptos a ter acesso à Eucaristia, você querer buscar uma vida de santidade, você querer imitar os santos, né? Então, eu me achava o super marido, o cara que venceu na vida, que... dá tudo que a família tem, que a esposa tem, que os filhos precisam, que a esposa precisa. Mas por quê? Eu não esmurrava a minha esposa, não batia, não bebia. Então, assim, você fala assim, mas a minha régua comparativa era a régua do mundo. Sim. Então, eu me achava o máximo. Quando eu fui colocar minha régua diante dos santos, eu vi que era um bosta, que eu não era nada, entende? Você entende como muda? Então... essa vida nova que nós estamos vivendo e com essa sede de buscar conhecimento. Quando eu fiquei sabendo que o Scott Hahn ia vir no Brasil, eu falei, cara, tem que ir. Preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Você entende? Você fala, vamos gravar um podcast? Vamos! Preciso testemunhar tudo que Deus está fazendo na nossa família, na nossa casa. Precisamos levantar esses homens, porque existem muitas pessoas boas. Eu falo que a maioria das pessoas do mundo são boas. Legal. A maioria das pessoas são boas, porém receberam a formação errada, assim como a gente recebeu. Às vezes você que está vendo o podcast, você é uma pessoa muito boa, só que você ainda não conhece a verdade. E a verdade precisa ser revelada para você. O Algi, ainda falando sobre bebida, eu vejo que também teve um levante de ostentação a partir daquilo que está se consumindo. Porque assim, teve um boom carismático, e os carismáticos, eles se posicionaram para expulsar a bebida da casa das famílias. Justamente porque lidavam com as situações ali do cotidiano do povo, que as famílias eram destruídas por causa da bebida. Só que veio também um levante recentemente, né? Há poucos anos, de uma ala intelectual na internet, né? Então a galera viu que era bonito de alguma forma ser inteligente, né? Consumir um pouco de filosofia, teologia, e descobrindo que a bebida, né, e o tabaco não era pecado, não bastava simplesmente fazer uso dele, mas virou uma ostentação. Exatamente. Eu sou evoluído intelectualmente para perceber que não é pecado, e eu fumo e bebo e exponho isso como se fosse uma bandeira levantando. Eu cheguei a um patamar intelectual que eu posso beber. Você não pode. Esse é o grande problema, né? Os influenciadores que poderiam testemunhar que é importante você fazer 15 minutos de ação de graças. Que é importante você chegar 15 minutos antes na missa do que chegar 15 minutos depois, correndo, atrapalhando todo mundo. E aí resolveram, né, testemunhar, postar os charutos, os copos de uísque e tudo isso. O grande problema é que passaram a postar como um símbolo. Sim. Né, criaram um arquétipo do católico moderno. Exatamente. Entende? Do católico moderno.
E intelectual, como se um charuto penetrasse o cérebro e trouxesse intelecto para ele. Eu tenho um vídeo, né, que viralizou. A minha crítica é justamente com tantas coisas boas que você poderia realmente testemunhar. Nós realmente influenciamos as pessoas. Já temos o mundo influenciando os nossos jovens. Aparecem garotas propaganda de biquíni com os peitos de fora, com as bundas de fora, incentivando os nossos jovens a beber. Então, se o mundo já faz muito bem isso, por que eu vou ser mais uma pessoa a me afeiçoar às coisas do mundo e testemunhar algo que não é bom e que a maioria das pessoas não terão controle de como usar aquele álcool ou aquele tabaco? Eu acho que você foi no ponto quando você falou assim, fizeram um arquétipo de evolução espiritual. Exatamente. E virou de fato um selo de cristão intelectual evoluído. Então, e sabe o que acontece? Sabe o que é para mim um selo de intelectual? As pessoas da missão que eu vejo levantando os braços de joelho, quando eu vejo meu filho de joelho diante de Jesus Eucarístico, quando eu vejo os homens na fila do confessionário, eu achei que isso aqui ia estar lotado de homens. Por quê? Um evento com uma comunicação totalmente voltada para os homens, uma identidade visual voltada para os homens, Scott Hahn, tal. Pregadores homens. Eu falava assim, cara, vai estar lotado. Aí você chega aqui, lotado de mulheres. Predomina as mulheres, né? Você entende? Por quê? Porque os homens estão lá. Eu sou católico, fumando charuto, tomando uísque, aqui na minha poltrona com um livro na mão. Você entende? Ao invés de estar de joelho. Mostrar que está de joelho, clamando pela sua família. É isso. Clamando a força do alto. Entende? O Algi, agora, assim, diante disso que a gente está falando aqui, tanto do dano causado pela pornografia, né? O homem que não consegue mais ter excitação por a sua própria esposa, ver as pessoas como objeto do seu prazer, do seu desejo, todas essas circunstâncias. Como está a reversão? Como se dá a reversão disso? Porque, assim, imagino que você recebe muito casos de homens num estado deplorável. Então, sim, um dos principais, obviamente, é a fé. Sim, despertar. Mas, assim, existe todo um trabalho também humano, porque ele teve um dano, inclusive, biológico. Exatamente. Né? Então, e essa reversão? Como é que se dá esse processo? Eu falo muito que o homem precisa de duas coisas. Ele precisa de um resgate, né? Um resgate daquela dominação, um resgate para se tornar um homem de verdade e precisa ser reprogramado. Essa questão do reprogramar veio um dia que eu estava entregando um carro no Lava Jato e aí eu estava tentando entregar a chave assim e o cara não estava prestando atenção porque passou uma mulher e ele ficou olhando para a bunda da mulher e eu pensei na hora, nossa, a gente tem que reprogramar o cérebro dos homens, né? E você viu que isso é ensinado de criança. Se você tava com a rapaziada na rua, passasse uma mulher, você não olhava, você tinha que olhar. Se você não olhasse, você era viado. Você chegou num ponto aí. Quando foi que você falou assim, eu sou homem? Eu falo isso. Eu tenho uma pregação Ser Homem que eu falo assim, quando foi que você falou assim, eu sou homem? Quando você tirou o título de eleitor, falou que vota, falou que é homem, quando você tirou a habilitação, quando você fez 18 anos, ou quando você tomou o primeiro copo de cerveja, ou quando você teve condição de tomar a primeira garrafa, a primeira caixa, ou quando você consumiu a pornografia, ou quando você virou pegador, pegou uma mulher ou pegou várias mulheres, foi assim que você chancelou assim, cara, eu sou homem, porque o mundo vai dizer que isso é homem. Ótimo raciocínio. Se você digitar no Google o que é ser homem, é deplorável a resposta que vem lá no Wikipedia e no Google, porque nunca fiz essa pesquisa. Ele já vem com as coisas também de gênero. Quem se identifica como homem, vem com essas tranqueiras todas, entendeu? Só que eu falo muito que isso tudo são significados que o mundo dá para as coisas. Só que Deus criou as coisas e deu sentido. Para Deus, as coisas não têm significado. As coisas têm sentido. E onde que eu encontro o sentido de Deus para todas as coisas? No manual do fabricante, na Bíblia. Wow. É ali que você encontra o sentido de ser homem.
Então, primeiro de tudo, você precisa voltar lá para Gênesis e entender para que foi a sua criação. Entrar numa vida de oração. Buscar ajuda, né? Preferencialmente, uma direção espiritual com uma terapia. Mas, exercícios práticos. Todo grupo de WhatsApp que só tem homem, qualquer grupo de WhatsApp que só tenha homem, você tem que ter coragem de sair desse grupo. Boa. Porque se só tem homem, em algum momento vai entrar pornografia. Vamos supor, o grupo do futebol do condomínio, o grupo do tênis, o grupo do trabalho dos homens, o grupo do futebol, chegava lá, né, na segunda, terça, quarta, quinta. Eu, antes da conversão, eu tinha essa concepção, porque a gente estava na pastoral familiar, eu não contei, né? A gente estava na igreja católica, né? Fez aquelas coisas, né, meio IBGEzão. Mas a gente tinha formação, eu já estudava sexualidade na vida do casal desde 2017. Aí, chega na sexta-feira, os homens falam, quem vai jogar bola no sábado, né? Todo mundo joinha, joinha, joinha. Tem o jogo no futebol no sábado. No domingo fica uma paz, um silêncio no grupo, né? Porque acho que tá todo mundo com a família. Na segunda-feira, cedo, aquele irmãozinho... Bom dia! Com bom dia, né? Umas bundas lá, logo Bagaceira. de cara. Então é você ter coragem, né? Foi quando numa quaresma, lá atrás, de 2017, eu falei assim, cara, eu não fico mais nesses grupos. Falar, ei, irmãozinho, esse grupo aqui não é pra isso. Ei, irmão, esse aqui não é pra isso. Ah, você tá louco, você é careta, você é babaca, não sei o quê. Então, você sair dos grupos. Todo mundo que quisesse conversar comigo tem meu número, conversava no individual. Então, primeira coisa que você tem que fazer é ter coragem de sair nos grupos. Segundo ponto, apagar qualquer rede social que você realmente não utilize para trabalho. TikTok é uma bosta. Ah, tem para trabalho? Então você tem lá para trabalho. Se puder deixar com equipe, com alguém, melhor ainda. Deixa de seguir todas essas mulheres que ficam postando foto de biquíni, sensualizando. Boa. Você não tem que seguir piriguete, você não tem que seguir amiguinha da faculdade, você não tem que seguir nenhuma dessas mulheres no seu Instagram, não tem que estar inscrito em canal dessas mulheres, não tem que estar no TikTok dessas mulheres. Saia também disso da rede social. Segundo ponto, o seu celular não pode ter uma senha que a sua esposa não tenha, que os seus filhos não tenham. Meu filho, a hora que ele quiser pegar meu celular, tá carregando aqui. A hora que ele quiser pegar meu celular... Que demais, velho. Então, eu falo, a gente dá palestra pro curso de noivos. Eu falo para as noivas, estou preparando para o casamento. Eu falo assim, se o celular do seu marido tem senha, íris do olho, digital, todas essas coisas, e ele não quer tirar, não casa. Vai dar B.O. E eu falo que daqueles 10 que vão casar, 3 vão se divorciar no primeiro ano, porque essa é a estatística do Brasil. Você quer ficar dentro da estatística ou quer ficar fora? Então, não casa. Se ele não quer, se esse traste aí não quer tirar a senha do celular, íris do olho, digital, não casa. Então, homem, você tira a senha, a sua esposa tem que ter acesso ao celular, seus filhos têm que ter acesso ao celular. Aí, digamos que você tem vício. Então, você vai ter que apagar. Se você é viciado, você tem armazenado. Né? Eu tenho relatos aqui. Eu já apaguei 2.000 vídeos do meu celular. Apaguei 20 tera do meu computador. Apague todas essas coisas. É um ato de coragem que você precisa pedir essa coragem da força do alto do Espírito Santo de Deus. Não vai de peito aberto. Você precisa dessa ajuda. Apagou tudo isso. Outros exercícios. 1. Não fique sozinho nos ambientes. Não leve celular para o banheiro. Então, você está sozinho, vai ficar à noite em casa sozinho. Não fica. Vai na casa de sua mãe, vai na casa de alguém. Não fica sozinho nos ambientes, porque o seu cérebro vazio vai te propiciar você buscar essas coisas. Inclua um novo hábito na sua vida, como atividade física, leitura. Aproveita para ler a Bíblia, ler livros que vão te ajudar espiritualmente. Mais preferencial, atividade física. Leia livros que, se você é casado principalmente, que vão te remeter à verdadeira vida sexual. Você pode pegar a vida sexual no casamento do professor Felipe Aquino, que está aqui. Teologia do corpo, também você pode ler. E tem 91 episódios no barco pra você maratonar aí. A rocha. Exatamente, aí, ó. Também é um outro exercício. Fique longe dos vícios, como álcool e tabaco, porque também te levam a procurar essas outras coisas do homem velho. No Brasil, principalmente, é associado já. Não tem como. É associado.
Exatamente. Então, eu acho que são alguns pontos principais para você começar a se libertar. E veja bem que o áudio começou falando tudo com resgate. Ninguém faz isso sozinho. Você precisa de boas companhias, né? Para te influenciar a permanecer nesse caminho. Esteja no ambiente correto. Saia do ambiente. Se você ficar no grupo de WhatsApp, você está no ambiente da pornografia. Se você ficar na rodinha de amigos que ficam vendo pornografia, você vai ficar na pornografia. Veja só, ontem eu fui jantar aqui em São Paulo, num restaurante japonês. Aí tava aqui, numa outra mesa do lado, aqui assim, tava um casal. E ela tava intertida, escolhendo o prato dela. O celular tava virado para mim. Ele recebeu um WhatsApp e abriu. Ele tava consumindo pornografia com uma única pessoa, a mulher dele, na frente dele. Doideira, mano. Essa doideira que a gente vive hoje. E os homens, a maioria dos homens, não conseguem mais ir para a sexualidade sem ter a excitação prévia da pornografia, tá? Não consegue. E as mulheres estão se sujeitando a isso. Porque elas ficam com medo de perder o marido. Elas estão se sujeitando. Homem que liga a TV com a pornografia para ter a sexualidade com a mulher. Entra no pecado, faz a mulher entrar no pecado. É uma doideira lascada. Não tem objetos sexuais na sua casa, é o óbvio, né, que eu tenho que falar, mas que infelizmente virou normal. Infelizmente, as sexólogas têm destruído a cabeça dos homens e das mulheres, né? Então, também você jogar fora qualquer... essas coisas, né? Objeto sexual, revista, fantasia, chicote, algema, todas essas coisas. O sexo foi vendido como um deus, né? É um prazer supra-sumo e todo mundo tem que correr atrás. E se ele não entrega mais o prazer que você esperava, você pode fazer qualquer coisa. Só que, na verdade, eu tenho dito, né? Eu nunca vi uma prostituta morrer feliz. Se sexo fosse a chancela pra felicidade, você não chegava num prostíbulo e não via a prostituta chorando em lugar nenhum. Eu vou te mostrar uma página de um livro que eu tô lendo aqui, que quando você, homem, você olha para aquele vídeo, você tinha que ter uma capacidade de olhar por trás daquele vídeo. Primeiro de tudo, toda aquela performance, aquela doideira que mostram ali, não foi gravado numa cena única. Foram várias cenas cortadas para fazer aquela montagem. E aí você tem que olhar uma mulher que sofre agressão, que toma antidepressivo, que usa droga para fazer aquele vídeo, que o homem usa um remédio para impotência, que existe uma indústria preocupada apenas em arrancar o dinheiro das pessoas, não é uma indústria altruísta. Entende? Ele te dá uma pornografia gratuita para te vender algo pago. Se você enxergar que ali existe o tráfico de pessoas, a pedofilia, se você conseguir em um vídeo fechar os olhos assim e se colocar nos bastidores reais de tudo aquilo que acontece, verdadeiramente, você não tem coragem de consumir aquele vídeo. Porque você fica com dó daquelas pessoas que você está vendo. Os males que se ramificam dali são incontáveis. Sem contar que você pega caso, né? A gente tem um caso famoso aqui no Brasil, que é o próprio filho que filma cenas de sexo da mãe, que eu já postei várias vezes no meu Instagram. Você tem que imaginar que aquele vídeo que você está assistindo, muitas vezes é de uma atriz que já se suicidou e você está se excitando por uma pessoa morta que se suicidou. Você entende? Pesado, mano. Essa é a tristeza do mundo que a gente vive hoje. Eu falo para as pessoas que nós, convertidos, que estamos dentro da Santa Igreja Católica, dentro de missão, dentro de uma vocação, dentro de uma evangelização, nós estamos numa bolha muito pequena. Sim. É uma bolha da bolha da bolha da bolha da bolha. Muito bom. Muito pequena. É uma bolha muito pequena. Sabe por quê? Quando explode um caso de pedofilia, né? Eu postei, a mídia inteira postou, semana passada. O avô postiço, a gente não sabe exatamente a identidade dele, em Manaus, que ele estuprou uma bebê de 5 dias. Deus do céu. E dilacerou os órgãos genitais dela. Eu postei anteontem no meu Instagram. Quando
você olha para essas coisas e aí você vê que revolta a mídia, todo mundo, o Brasil inteiro consternado, os jornalistas, os programas de TV. Hipócritas. É o mesmo programa de TV que dá troféu para bailarina do funk. Promove shows como esse que a gente viu recentemente. Promove esse show. Exatamente, da Madonna, promove a Anitta, promove sensualidade, promove a mulher de biquíni, promove o sexo livre. Como fizeram no programa uma série sobre a mulher que tem que se conhecer e usar os objetos sexuais nela. Entende? A liberdade sexual, a felicidade, né? Felicidade individual. A mesma mídia, a mesma sociedade que condena esse pedófilo de 5 anos é a que incentiva o cérebro dele a se tornar um pedófilo. A verdade é essa. E acho que a pergunta que fica assim para nós, enquanto cristãos, justamente como o Aldo falou, dentro de uma bolha, o que aconteceu com a gente que a gente não consegue mais nos sensibilizarmos com isso? Olhar para um vídeo pornográfico e não imaginar. É minha irmã, é uma filha de Deus. E buscar prazer com o sofrimento dela, né? O que aconteceu com a gente? Por que a gente tá tão insensível, né, com esse tipo de coisa? Essa é uma reflexão que fica, a gente precisa fazer ela, né? Principalmente você que é católico e como o Walsh trouxe aqui o dado, um índice de 50% dos católicos consumindo pornografia. Dos cristãos. Dos cristãos, né? Dos cristãos em geral. Então, faça essa reflexão, né? Busque a Deus em oração e pergunte onde foi que você se perdeu. O que aconteceu que a gente não compadece mais com o sofrimento do outro. E você que ocupa algum cargo, alguma liderança, está em pastoral, não pressuponha. Não pressuponha que as pessoas à sua volta não consumam pornografia. Pergunte. E pergunte se precisa de ajuda. É isso. Boa. Gente, eu queria, assim, ter ficado... Eu queria, assim, finalizar, mostrar, assim, que hoje eu vivo uma alegria como eu nunca vivi antes na minha vida, que nós somos extremamente felizes, que nós lutamos pelo céu com todas as nossas forças, que nós queremos a nossa família alcançando o céu, que nós queremos uma vida de santidade, que nós queremos imitar os santos, que eu amo a Santa Igreja Católica, que eu amo a Eucaristia, que eu amo a confissão, que eu amo orar em línguas, que eu amo pregar, que eu amo falar com homens, eu quero evangelizar, eu quero alcançar todo mundo. É uma felicidade de que quem não conheceu, quem não contemplou os olhos de Jesus ainda não entende essa minha felicidade. Mas o que eu desejo é que, através desse meu vídeo, desses inúmeros vídeos que tem aqui no podcast, o Barco, que é no Barco, né? No Barco. Tá. Todos os vídeos que tem aqui no Barco possam alcançar o seu coração de alguma forma, para que você possa experimentar, assim, degustar só um pouquinho dessa felicidade que a gente sente. Boa. Olha só, antes da gente finalizar aqui, tem um negócio que já é tradição aqui no Barco, que é a gente testa o nível de amizade que o convidado tem e a influência que o convidado tem sobre seus amigos, né? Então a gente diz assim, todo mundo que senta na mesa tem que convidar alguém para sentar na mesa também. Então não é uma indicação, você não vai, Everton, seria legal você trazer tal pessoa. Você vai olhar para a câmera, vai lembrar de um amigo seu que vinha na sua cabeça e fala assim, ó, fulano de tal, eu quero te convidar para estar aqui no Barco, porque se ele não vier... Aí entre vocês dois, não tem nada a ver com isso. Ele nega o seu convite, não o meu, entendeu? Tá bem. Tainá Azevedo já veio aqui? Já veio. Tá bom, se Tainá Azevedo já veio aqui... Padre Tony já veio aqui? Veio, Padre Tony. Padre Tony veio? Ele acha que gravou com ele num evento também. Ah, então tá bom. Padre Tony do vôlei, né? Você tá falando? Isso, veio. o Padre Tony. Pensa aí. Minha esposa, Dani Faria Lima. Você vai participar aqui também desse podcast. Fechou, então. Está convocada. Pronto, Dani. O esposo falou, não tem nada a ver com isso. Se não vier, depois vocês conversam. DR. Eu queria te agradecer, Everton. Eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Você tem uma capacidade de nos conduzir, nos deixar à vontade e não tirar os olhos da cruz, né? Você, toda vez...
Às vezes até quando ficava um pouco testemunhal, você vinha lá, voltava, o porquê disso, né? Onde nós queremos alcançar, qual é o objetivo, e precisamos alcançar as pessoas e mostrar a cruz para ela, mostrar a salvação, mostrar que Deus está lá prontinho, esperando a todos eles. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, a correria aqui no evento, fiquei muito feliz. Você que é da minha audiência, compartilha esse vídeo, espalha, todo mundo perguntando da minha conversão. Então agora vocês têm aqui um bom pedaço da minha conversão para eu partilhar com vocês, para vocês terem. Eles estavam me cobrando um vídeo sobre isso. Pronto, vocês vão ter um local aqui. E principalmente, você que é mulher, que eu sei que é você que está consumindo, encaminhe esse vídeo para o máximo de homens que você puder. Boa. Alge, muito obrigado de coração, viu? O Cordeiro é digno de tudo isso e de muito mais, né? Então, permaneça firme, saiba disso. Você já sabe, mas acho que é válido ressaltar, né? O seu testemunho de vida tem edificado muita gente, tem chamado muita gente à conversão e tem feito reavivar a conversão de muitas pessoas que se converteram há anos atrás e que vê você agora nesse gás, nesse fogo, falando assim, nossa, de fato, eu tava certo, não era louco. Deus tem chamado mais louco para esse manicômio aqui. Então, permaneça, viu? Conte com as nossas orações. Amém. E obrigado mesmo pela disponibilidade. A gente não encontrou resistência nenhuma quando fez o convite, você veio. E saiba que agora você tem intercessores em Guarulhos. Sempre que passar por Guarulhos, por favor, passe para tomar um café. Bar. A gente tá invadindo o espaço do Guto aqui, aí você fica devendo a visita agora lá no barco. Vou levar minha esposa lá. Boa, então, tá combinado. Tá bom? Tamo junto demais, viu? Salve Maria. É isso aí, diante disso eu só posso dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus. Amém. Que legal, gostei.